Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante. Mudamos um pouquinho o foco de quinta-feira de autismo e parentalidade para falar um pouco sobre alienação parental, que embora seja um assunto que há muitos anos, psicólogos, advogados e as famílias estejam lidando, nesse momento de pandemia houve um aumento tanto nas buscas do direito quanto da psicologia em relação a essa demanda. Então eu achei bem importante trazer esse assunto para a gente entender melhor do que se trata. Oi, Mônica, seja bem-vinda. A Daniele já chegou. Vou convidá-la. Um assunto para lá de importante, não é? Oi, querida, tudo bem? Oi, boa noite, Elaine, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco num momento Eu que tão agradeço o delicado, né? convite, totalmente. Deixa eu só desligar Eu que aqui. agradeço muito o convite para a gente poder ter essa conversa. Sim, eu estava fazendo uma introdução já, né, falando que Uhum, é um assunto que já está em voga há muitos anos, né? Tanto o direito quanto a psicologia absorve muito essa demanda, mas que por algum motivo, na pandemia, nesse momento delicado, onde houveram muitas mudanças, e uma delas foi o aumento dessa demanda, tanto dentro da psicologia, quanto nas minhas pesquisas aqui que eu fiz, que eu falei, nossa, né? Numa pesquisa rápida que eu fiz aqui no JUS Brasil, houve um aumento de 177% de busca por advogados, né? Enfim, por psicólogos e advogados em relação a essa demanda. Então, eu achei muito importante a gente parar tudo, né, e falar sobre isso. E nada melhor e ninguém melhor do que você, né, para nos trazer e nos colocar ao par realmente do que é exatamente alienação parental, né? Acho importante a gente sim, deixar claro isso, porque muito se fala sobre alienação, mas pouco se sabe exatamente o que ela é. A gente sabe o que ela causa na criança envolvida, né? São traumas para o resto de uma vida, mas eu acho importante a gente deixar isso registrado para que outras pessoas também alcancem esse saber. Então, é Daniele Biondo Crossetti, né? Tá certinho? isso. Uhum, tá certinho. Advogada, inscrita na OAB desde 2006, militante e especialista em direito da família, com ênfase em alienação parental e guarda compartilhada. Também é coordenadora do projeto Alimentando o Futuro, da Fundação Museu do Futuro, e apresentadora do Momento Jurídico na 95.7 FM aos sábados e domingos. Olha que informação importante, né? Então, hoje, se houver um interesse, a informação está chegando até as pessoas, né? Sim, sim, Né? Então, Dani, uma hora passa voando. Eu quero que voando. você fale rapidinho sobre você e comece o assunto e a gente está aqui para te ouvir. Fique muito à vontade, tá bom, querido? Obrigada. Vou te agradecer novamente, né, o convite, a gente finalmente se falando de alguma forma pessoalmente, porque já faz tempo que a gente conversa, né? Exatamente. Eu É, sempre a vida recordo nos, aqui. nos cruzou ali com determinadas situações. Então, eu trabalho com direito de família já, na verdade, há mais de 16 anos, porque eu trabalhava no núcleo de prática jurídica da universidade onde eu estudava, e ali a demanda por direito de família é predominante, né? Então, o assunto a gente começou ali a desenvolver já naquela época e formada desde 2006, já trabalhando naquela situação e observando sempre como acontecia as situações de violência doméstica, Uhum. alienação parental e questões de guarda, está tudo muito interligado. Tudo.
Então, o meu trabalho se aprofundou, aí a gente tem uma evolução do direito de família. Em 2010, eu já vinha trabalhando em conjunto para a aprovação da guarda compartilhada, da lei da guarda compartilhada, já foram ocorrendo algumas mudanças. Enfim, esta parte técnica, a gente deixa para relatar com quem é técnico, né? Com relação à legislação, esse desenvolvimento, que a igualdade de gênero a partir do 226 da Constituição, 2014, lei da guarda compartilhada, que fez alterações no Código Civil, 2014, lei de alienação parental, que trouxe também algumas alterações. A gente já vem há muitos anos trabalhando para a criminalização da alienação parental, porque efetivamente é um tipo de abuso contra a criança e o adolescente. Então, assim, a gente atuando nesta área, e eu vou falar muito do ponto de vista casuístico, né? A gente tem estatísticas, mas a gente tem a casuística. A nossa casuística hoje, e eu vou enfatizar um pouco essa questão da pandemia, porque existe muita reclamação com relação à alienação parental agora na pandemia. Porque efetivamente duas leis que surgiram mais ou menos ali dentro de um contexto e que trouxeram alterações nas configurações familiares. Uma foi a Lei Maria da Penha e outra foi a Lei da Guarda Compartilhada e da alienação parental, que trouxe um reequilíbrio para determinadas situações. Né? Então, assim, eu como uma pessoa que combate a alienação parental, tenho a dizer aquilo que eu já te disse. Alienação parental, em casos muito mínimos, é uma via de mão única. Ela é uma via de mão dupla. A criança que sofre alienação parental, ela sofre alienação parental por parte do pai e por parte da mãe. Muitas vezes por parte das próprias famílias. Não é só pai e mãe que pratica alienação parental. É avô, é avó, é tio, né? Tias. Então, tudo o que for utilizado para diminuir, degradar, desqualificar a imagem de um dos genitores, de uma família ou de um traço de família parental em relação a outra, é alienação parental. E nós temos, assim, situações que isso vem se reiterando. São 16 anos de trabalho nessa área. A gente vê falsas denúncias de violência doméstica com cunho de alienação parental. Né? Falsas denúncias no Nucria de maus tratos com cunho de alienação parental. Porque às vezes a gente entra em situações, em discussões, e eu tento fazer essa mediação familiar, que eu coloco para os meus clientes em dados momentos onde a situação fica muito tensa, que eu digo, vocês estão fazendo tão bem o trabalho de desqualificar um ao outro, que daqui a pouco o juiz não vai dar a guarda dessa criança para ninguém. Entende? E agora na pandemia, por que este boom? Por que este aumento absurdo? Primeiro ponto, nós temos disparidades. De um lado, uma família que crê em isolamento social, que crê que não existe tratamento precoce, que crê que a única solução é vacina e que entende que não existe vacina para criança. Do outro lado, uma família que isso é bobagem, tem tratamento precoce, criança não pega e não transmite. Então, assim, vamos aglomerar, vamos... Então, de um lado, a gente tem uma recomendação do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que recomenda que durante a pandemia, como não existe vacina para criança e cientificamente não existe tratamento para a Covid-19, que as crianças não sejam expostas. Aí, como que eu, mãe ou pai, que acredito que o isolamento social é a única solução, vou agir se eu tenho do outro lado uma pessoa que trata essa situação de uma forma totalmente diferente? Outras situações, em separações, acontece que uma parte do casal
vai morar com a sua ex-família, volta a morar com idosos. Como que eu vou fazer uma visitação com alternância de finais de semana, se o isolamento social é 14 dias, esta criança está exposta numa família e vem para conviver com o avô, com a avó, entende? Então, assim, um genitor ou genitora entende que são essenciais determinados cuidados, outro não. E sabe que leva, e que vai levar a criança para a praia, para o rio, para o shopping, para fazer essa exposição. Primeiro porque o genitor, que é o genitor cuja moradia de referência está com ele, se a criança volta doente do lar do genitor que não mora, quem que cuida? É o genitor que mora. Não é o genitor que não mora. Então a gente teve uma explosão de pedidos e de ressuscitação de casos, alegando que esta negativa de deslocamento da criança é alienação parental. Não é. Isso faz parte do poder familiar e deveria ser considerado como princípio, como principal. Né? E não é. O cuidado com a criança, né? É um cuidado com a criança. Aí vem aquela vitimização para o juiz. Ai, juiz, porque não me deixa ver meu filho, porque não me deixa levar meu filho, não sei o quê. A gente tem estendido a convivência por contato de vídeo, por outro tipo de convivência. Tem situações que os filhos estão fazendo convivência com os pais. Aí em casos mais extremos, que daí a gente verifica que, olha, efetivamente vai acontecer uma acusação grave de alienação parental se você não permitir que vá. Então a gente está fazendo uma coisa que não existe no nosso ordenamento jurídico, que é a alternância de casas. Então vai lá, fica 30 dias numa casa e volta 30 dias para outra, onde a criança fica 15 dias em isolamento e depois vai se, entre aspas, misturar com os familiares. E se a gente vai colocar, a pessoa não entende que o essencial e o principal é a preservação da saúde da criança. Então, o que aconteceu? Exatamente. Num primeiro momento, no ano passado, até outubro, a gente teve uma concordância geral dos juízes aqui, atuam em Curitiba, comarca da região metropolitana, tem o caso de São Paulo, tem o caso no Rio de Janeiro, Santa Catarina. O entendimento, de uma maneira geral, era: vamos preservar a criança e vamos suspender essas idas, viagem de avião, vamos suspender. Só que em outubro, como a justiça começou a perceber que a pandemia não ia ceder, e que não íamos ter vacina tão cedo, e que também não podia se suspender em definitivo esta convivência, porque também é prejudicial, e eu já vou chegar nesse ponto dessa prejudicialidade, da falta desse contato com o genitor com quem não mora, eles começaram a ceder em algumas situações. Eles começaram a deferir que voltasse ao regime normal. Outros juízes começaram a definir compensação. Então, quer dizer, veja o absurdo. Você está sobrecarregado em casa, com aula online, com tudo, você está fazendo comida, você está cuidando, você está fazendo tudo com relação àquela criança, durante todo o período da pandemia. Aí o juiz libera que aquele período não gozado com a criança passasse a ser compensado todo final de semana. E o genitor que mora com a criança nunca tem lazer, ele só fica com o trabalho. Então, por isso que em situações de casos mais extremos, onde existe uma concordância que eu consigo fazer com que o outro genitor entenda efetivamente que, se não liberar por um tempo, a gente corre o risco de ter uma reversão de guarda, porque já vem de um histórico. Porque quando não tem histórico de alienação, ok. Agora, quando já tem um histórico de reclamação de ambas as partes, aí a gente tem que, como advogado, às vezes fazer o advogado do diabo e falar: não, isso aqui você vai fazer se você quiser manter essa guarda compartilhada ou essa guarda unilateral, então a gente vai ter que
manter isso. Vamos ter que fazer, e daí você bate o pé e faz com o que o cliente faz. E daí a criança vai viver essa convivência. Agora já tive uma decisão num processo meu recente, que criou jurisprudência para outros, de que a compensação é incompatível com a visitação. Então não tem compensação mais. Pelo menos isso. Né? Então, volta lá, faz uma vez a cada 15 dias, mas isso gera uma sobrecarga para aquele genitor com quem a criança está. Então, veja, às vezes, um conflito se prolonga por mais tempo do que a gente espera. No fim de um relacionamento, são raríssimas as vezes, em 16 anos de advocacia, mais de 400 ações de divórcio, guarda, no Brasil inteiro, pouquíssimas vezes eu vi um casal que chegou e falou assim, olha, nós chegamos à conclusão de que para nós dois acabou e nós vamos fazer isso, 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 e sai acordo e fica tudo certo. O grande problema que culmina na alienação parental é quando o relacionamento para um acabou e para o outro não. Que daí o único vínculo e o único foco de conflito que fica são os filhos. E daí o que acontece? Aquele ex-casal, uma parte deles, ou os dois, fica se prendendo em todas e quaisquer situações, porque o único vínculo que ele ainda mantém com aquele sentimento que ele tem é aquele conflito. Se ele chegar num acordo, se ele ceder com relação a alguma coisa, então assim, acaba nunca sendo em nome da criança. Então, às vezes, a pessoa tem que largar um pouco o narcisismo de lado e entender que, assim, olha, o outro não quer ficar com o filho para te afrontar, para te provocar, para te infernizar, para te chatear. Ele quer ficar com o filho porque ele ama o filho. Porque ele quer o filho. Ah, mas durante o casamento não era assim. Era outra configuração. Era outra história. Eu conheço um volume muito grande, eu advogo de uma maneira igualitária, tanto para homens quanto para mulheres, nestas situações. Então, o que eu vejo? Eu vejo que existem pais, e aí, sem distinção de gênero, que são muito melhores pais quando estão separados do que quando estão casados. Eles são mais participativos. Por quê? Porque o outro dá a permissão dele participar. Ele tem espaço, ele tem um período para fazer com o filho aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Ele tem um período onde ele é a pessoa que vai levar a criança para a cama, é ele que vai levar para a escola, é ele que vai conferir a tarefa. Porque, infelizmente, nós, mulheres, social, culturalmente, foi-nos incutido que o papel dos cuidados com os filhos é nosso e não pode ser compartilhado. Isto é uma mentira absurda. O papel é de ambos. E a gente vê aquela alienação parental que está na barriga ainda. Né? Porque o casal, a criança está ali gestando, mas o casal não prosseguiu. Aí a pessoa alimenta aquele sentimento de que ele não nos quis, não a criança. Não quis fazer uma família conosco, não quis. E esse sentimento vai sendo alimentado. Eu tenho um texto, eu escrevi um tempo, em 2016, para um blog chamado Mães de Primeira, que eu falava sobre esse assunto. Que era um blog direcionado para mãe solo, que era da Thalita Frissoli, que era direcionado para mãe solo, para elas lidarem com essas situações. Então, elas mandavam perguntas, a gente respondia. E eu tenho um texto lá que eu escrevo, o que nasceu primeiro? O abandono ou o impedimento? Você consegue entender o que nasceu primeiro? Se foi o impedimento de convivência ou se foi o abandono efetivamente? Porque às vezes a pessoa é tão impedida de fazer aquela convivência que chega um momento que ele acaba desistindo. Né? São tantas imposições que ele acaba desistindo. Então, não dá para saber se a criança foi abandonada ou se efetivamente o outro desistiu de tanta dificuldade que foi colocada ali. E isso é muito comum. Então, eu sempre tinha este combate, sempre tinha essa fala com relação a elas, né?
E é difícil a gente fazer a pessoa entender, mas a pessoa entende. Então, até recentemente eu consegui, chegamos num acordo, fizemos depois de 4 anos discutindo, e aí a mãe chegou e falou assim para mim, finalmente eu entendi o que você queria me fazer entender. E o que eu gostaria que muitas mulheres entendessem é o seguinte, mas durante 5 anos não foi esse paizão. Durante 5 anos não queria passear, não queria botar para dormir, não queria dar mamadeira, né? Mas escuta aqui, qual a expectativa de vida do seu filho? Ele pode ter passado 5 anos sem pai, mas ele tem mais 65 para ter pai e para construir uma história e vice-versa. Eu falo muito em pai, por quê? Porque a gente tem uma estatística, que a última é de 2014, que a gente tinha 84% de predominância de guarda unilateral materna. Então, por que a gente coloca muito a mulher neste papel? Porque a guarda predominante é unilateral materna. A gente tem esta predominância. E a resistência com relação à guarda compartilhada é muito maior com relação às mães. Então, a gente precisa entender que efetivamente esta pessoa pode ter mudado. Essa pessoa pode estar querendo transformar essa relação com o filho. E isso é positivo. Deixa eu só fazer um parênteses. É porque, às vezes, a pessoa também não exerce o seu papel pelaquela palavra que você falou, impedimentos. Né? Sim. Impedimentos que são instalados no sistema e no ambiente desde antes dessa criança nascer. Né? Então, exatamente. São barreiras psicológicas, barreiras físicas, barreiras emocionais. Culturais, né? Culturais. São várias barreiras. Então, assim, recentemente eu fiz uma audiência e foi muito engraçado, porque eu, advogada do pai, e a mãe tinha um advogado homem. E o advogado da mãe não queria ceder pernoite da criança de forma nenhuma. E era uma mediação, uma audiência conciliatória. Eu peguei e falei assim, escuta, que posso falar com a sua cliente, né, diretamente ali na mediação? Aí ela pegou e falou assim, pode, vamos conversar. Aí eu peguei e falei para ela, você já parou para pensar que hoje o teu filho tem 2 anos e você terminou esse relacionamento, mas a sua vida vai voltar a funcionar. E não vai ser muito bom que o seu filho esteja adaptado na casa do pai, pernoitando. Você precisa de um final de semana para você sair, porque o advogado queria que o pai levasse no sábado de manhã, devolvesse no sábado no final da tarde, buscasse no domingo. Falou assim, volta a criança suja de noite para você dar comida, para você botar para dormir, para no outro dia ir. Por que você não pode delegar? Eu falei, eu não entendo. Falei, você tem o direito de deitar numa cama, assistir uma série, dormir uma noite inteira. Só você. Sair com as tuas amigas, beber na sexta-feira e curtir a tua ressaca em paz no sábado. Você tem esse direito. Você é um ser humano. E já que você tem aqui um pai disposto a participar, por que você não se dá essa folga? Aí ela olhou, e ela olhou assim e falou assim, a senhora está certa. Eu concordo com o pernoite. Sim. Sabe? Então, assim, por que é a mulher que tem que ficar com esse papel? Por que nós, como mulheres, não podemos compartilhar este papel? E eu posso dizer que eu conheço em relações que existem pais e mães alienados, mesmo o casal sendo casado. Muito. Então, assim, nada do que um dos dois faz serve, a fralda que o cara troca não presta, o banho que o cara dá não é bom, a comida que a mulher faz não é boa, para ajudar a fazer uma tarefa de matemática a mãe não pode, porque a mãe não sabe. Sim. Isso é muito comum, e é muito mais comum do que se imagina. Muito comum.
E se o casamento termina, o que vem depois é uma alienação parental pesadíssima. Por quê? Porque já fica essa mágoa da insuficiência. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas não entendem. Então, assim, a gente entende e vê a nuance. E eu falo, quando eu vou pegar uma ação em que eu percebo na primeira conversa que existe alienação parental pesada, inclusive da parte que eu vou representar, eu digo, coloque uma coisa na sua cabeça, nessa ação o meu cliente é a criança. Se eu verificar que você está extrapolando algum limite, eu sempre vou trabalhar esse limite para você. Por quê? Você tem que aprender a conviver com essa situação, porque o seu filho, você vai ser meu cliente por um determinado tempo. Um dia o juiz vai dar uma sentença, o processo vai acabar. Seu filho, ele vai ser para o resto da vida. E com esta pessoa que você escolheu. Então é necessário. Às vezes a gente precisa ser mais combativo para mostrar para outra parte também que ali existe toda uma carga emocional que precisa ser tratada. E talvez isso nunca passe para a pessoa que foi deixada, que foi abandonada, porque para aquela pessoa para quem o casamento acabou, está tudo resolvido. Quando ela toma a decisão de se separar, ela já está trabalhando aquilo na cabeça dela há muito tempo. Às vezes o outro foi pego de surpresa, ele nunca imaginava que aquilo pudesse acontecer. E é para este que a situação pega e é este que vai desenvolver a alienação parental. Vamos falar de um caso que está acontecendo agora. Assassinato de Ana Paula Campestrini. O que veio o advogado dela a público falar é o que a gente vivencia no dia a dia. As mensagens dizendo assim, eu não quero brigar com você. Eu quero ter acesso aos meus filhos. Você não vai ter acesso aos seus filhos porque você destruiu a vida deles. Você destruiu a família deles. Você acabou com a família deles. Quando você decidiu se separar de mim, eu, o super-homem, o alecrim dourado, abandonar o conforto da sua casa e resolver viver a sua homossexualidade, você destruiu a vida dos seus filhos. E este era o discurso reiterado dele. E quando a justiça começa a reconhecer direitos a favor dela, ele se revolta, vai lá e mata. E as pessoas não têm ideia do quanto a alienação parental mata, deprime, coloca as pessoas afetadas em drogadição, provoca prejuízos emocionais irreversíveis na criança. Porque eu sou muito dura com relação a isso. E eu sempre digo o seguinte, porque eu fui... uma vez eu até repreendi uma cliente minha porque ela falava assim, pra filha de uns 13 anos, porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai. Aí eu peguei e falei pra ela, espera aí. Falei, você está falando do pai da sua filha como se ela tivesse tido escolha. Não foi ela que escolheu. Você vai comprar um sapato, você experimenta para ver se não vai te machucar quando você for usar. Você vai escolher um livro, você vai olhar a aba da capa para ver se aquela literatura te convém. Você vai abrir uma empresa, você vai investigar o sócio, você não se associa com qualquer um. Como é que filho as pessoas saem fazendo com qualquer pessoa? Sem a mínima afinidade. Sem a mínima condição. Eu sou uma defensora de que as pessoas fizessem os pré-nupciais. Está me ouvindo? Tudo. Os pré-nupciais envolvendo questões de guarda também, de criação de filho. Por que o nosso direito de família tem que ser tão patrimonialista que tudo está em volta do patrimônio? O direito não é o direito das coisas, o direito é o direito para as pessoas. Então a gente precisava analisar que nos pré-nupciais
constassem, porque são muito díspares. E às vezes o casal é muito harmônico enquanto não tem filho. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu namorei 8 anos antes de casar. Eu nunca vivenciei um conflito com meu parceiro. Depois que os filhos nascem, e até que eles têm 2 ou 3 anos de idade, é estatístico isso. Os casamentos vêm à falência por N motivos. Imaturidade emocional masculina para entender a biologia da maternidade. Porque você pode perceber, eu tenho uma sabedoria da minha avó, que era uma mulher da roça, do sítio, e ela trouxe essa sabedoria que eu acho sensacional. Ela fala, observe os animais. Você vê se uma cachorra está com uma cria pequena, ou uma gata, se o macho chega perto. É muito difícil uma que permite. Por quê? Porque a natureza informa, os hormônios informam a ela que naquele momento ela é uma extensão daquele corpo frágil, que ela tem que cuidar, alimentar, proteger. Existe aquela imaturidade masculina que muitos homens, eles querem ser o, né? Ai, porque agora minha mulher não me dá mais atenção, porque eu chego em casa, ela tá cheirando leite azedo, não tá perfumada, porque o cabelo tá encepado, porque não faz mais unha, porque parece uma ursa e não depila. Lógico, tem um ser humano dependendo dela para tudo. Para tudo. Então, falta esta maturidade. E se você for verificar estatisticamente, até os 3 anos, o índice absurdo é até os 3 anos do primeiro filho. Porque os casais não suportam aquela situação, não comportam. O egoísmo, né? A mulher também fica sobrecarregada. É aquela mulher que se frustra. Por quê? Porque a gente, infelizmente, a gente vive a cultura hoje que a gente precisa dar conta de tudo. A gente precisa dar conta da casa, a gente tem que ser produtiva no trabalho, a gente tem que estar arrumada, depilada, a gente tem que estar em forma física, a sociedade impõe. Então, são muitas demandas, a sobrecarga é gigantesca, e a gente ainda tem que porque se você der um miojo, você é condenada, né? As fadas morrem. Então, assim, existe uma demanda e uma carga, e a gente precisa reconhecer que a gente não é robô, a gente é ser humano. E se você precisa botar dinheiro dentro da sua casa para que a economia doméstica gire, por que o seu parceiro não pode compartilhar com você? Porque na geração da minha mãe, o dinheiro era o meu pai que trazia, ela cuidava de todo o resto. De termos que cuidar, na grande maioria dos lares, de tudo que é imposto para a mulher, nós ainda temos que trazer dinheiro para dentro de casa. E nós temos que trabalhar e ser produtivas, e nós temos que fazer carreira. E quando a gente começa a não dar conta de tudo isso, é criticada, profundamente criticada. É aquela piada da sogra, né? A sogra fala assim, ai, a minha nora não vale nada, a minha nora é isso e aquilo. Coitado do meu filho, tem que chegar em casa, lavar a louça, trocar a criança, fazer isso e aquilo. A outra fala assim, ai, mas o meu genro é um santo. Uhum. Ajuda minha filha com tudo. Que ajudar, parceiro? É um lar, é uma cooperativa. Então, todas essas questões socioculturais envolvem a questão da alienação parental. É impossível fugir disso. Né? E tem que se encontrar um equilíbrio, que é muito difícil. Eu vejo, assim, mulheres extremamente sobrecarregadas, mulheres... E eu falo, assim, sem nenhuma ofensa. O pai do teu filho não está trabalhando de home office? Tá. Fica o dia inteiro em casa? Fica. Por que você não manda teu filho para lá? Nossa, mas... Ai, eu não vou entregar o meu filho. O filho não é coisa. E não é seu. Exato. É de ambos.
As mães É esquecem necessário, justamente que as crianças vão crescer e isso vai ser cobrado delas de uma forma ou de outra. exatamente, Porque porque assim, muitas não é crianças incomum. alienadas depois não aceitam realmente estarem com esses genitores, né? Eles realmente na adolescência eles não querem estar. Aí a gente já gerando quantos desdobramentos de algo que aconteceu lá na primeira infância. Né? As mães têm que Exatamente, entender que esse filho vai crescer e a resposta vai vir. vai. E na adolescência a gente ainda tem um probleminha maior com relação à alienação parental. Por quê? Porque hoje a guarda de lei é a compartilhada. Então, só não vai ter a guarda compartilhada aquele genitor que efetivamente não tiver mínimas condições ou que renunciar a este direito, porque é um direito-dever. E daí, conforme eles vão crescendo, o tempo de convivência, obviamente, vai aumentando. E criança, adolescente é manipulador, não é? E as táticas da alienação, ele aprende com os próprios genitores e eles sabem o que funciona com um e outro. Certo? Aí é que chega. Ele cria o conflito, fomenta o conflito, e criando o conflito e fomentando o conflito, ele sabe que os pais não vão se conversar. E se os pais não se conversam, para ele é ótimo. Porque ele pode sair e falar assim: olha, eu tô indo em tal lugar, minha mãe deixou. A mãe e o pai não têm conversa, não se falam, não se ajustam, se odeiam. Ele leva a vida do jeito que ele quer, manipulando um, manipulando o outro, jogando um contra o outro. E às vezes, quando o ex-casal vai enxergar, já é tarde demais. Você já tem um adolescente extremamente problemático, você tem uma situação insustentável. Alguns anos atrás, em 2017, eu tive uma situação que foi com relação a um crime de um adolescente. E foram vários envolvidos. Foram uns 4, 5 envolvidos numa tentativa de roubo, né? Roubo com violência. Faca na mão. Todos com faca ali. E todos tinham família. E daí, quando a gente foi tomar os depoimentos e tarará, tarará, 2 deles foram sozinhos, só com as mães. Pais ausentes. E o pai apareceu. Ausente, mas apareceu ali. Para quê? Para culpar a mãe. Né? Para culpar a mãe. Ah, se você. E aquele discurso é um discurso que cola muito, até para o filho, né? E não estou dizendo que não era um discurso inverossímil, porque eu acompanho muito isso. Tem mãe que não deixa o pai chegar perto do filho mesmo. Daí o pai reclamando, falou assim: poxa, eu queria levar ele para trabalhar como pedreiro comigo, você disse que não. Eu queria fazer as coisas com ele, você disse que não. E agora eu tô lá no meu trabalho, eu sou intimado para vir aqui depor porque o meu filho tava roubando o celular com faca na mão. E a outra mãe sozinha, que não sabia nem onde o pai estava. Então, assim, por que que as mulheres precisam continuar passando por isso? Nós temos 5 milhões de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento. E o Ministério Público vai atrás, se você tiver 10 supostos pais, o Ministério Público intima todo mundo e faz um DNA até trazer aquele pai. Então as mulheres precisam começar a entender, né, que a coisa precisam entender que é necessário que se trave, tente travar um diálogo para evitar que esse tipo de situação aconteça. Né? A coisa vai se desenvolvendo e vai indo tão longe que existe a resistência. E veja, depois que a pessoa toma uma determinada idade, 14, 16 anos, e a alienação parental já se configurou de uma certa forma, aí a gente não tem volta. Porque uma pessoa de 14, 16 anos, ela é assistida
ela é relativamente incapaz. O juiz não pode obrigar que aquela criança vá ter convivência, aquele adolescente vá ter convivência com aquele genitor que ele não deseja. Aí a gente tem a síndrome, que se instalou já. Porque o que nós estamos falando aqui e o que a lei tenta evitar é a síndrome da alienação. Porque daí já é uma patologia, já é um problema que a justiça não pode tratar mais. Enquanto está aqui na primeira infância, é que a gente tem que buscar corrigir as distorções. Porque daí estão só nos atos de alienação parental. E a gente aponta e a gente indica, e daí assim, o que a gente faz? A gente corre atrás como advogado do genitor alienado que é impedido de ter contato, e também a pessoa precisa entender que ela não pode pressionar o filho. Porque aquela criança está numa panela de pressão. Né? E você imagina, vamos trazer para o lúdico. Uma criança escuta 5 anos que embaixo da cama mora o bicho-papão. E que o bicho-papão tem o cabelo verde, a cara azul, nananana. Ali é o bicho-papão. O que o bicho-papão vai fazer? O bicho-papão vai te comer, o bicho-papão vai te bater, o bicho-papão. Então ela é criada com aquela, né? Ela cresce com aquele pavor do bicho-papão. Aí, de repente, o juiz fala assim, olha, agora você vai ter que encontrar 3 vezes por semana com o bicho-papão, e você vai ter que abraçar o bicho-papão, e você vai ter que beijar o bicho-papão, porque o bicho-papão não é o bicho-papão é teu amigo. E daí, quando ele chega, em vez dele vestir a roupa do amigo e respeitar o espaço, a criança fica 1, 2, 3 horas, quer ir embora, não, você vai ficar comigo. Respeita, por quê? Porque a criança sabe que ela vai voltar para o ambiente dela. Ela vai relaxando com relação àquilo. Ela vai perdendo aquele pavor. Agora, se você pega a criança e se comporta como um bicho-papão, por que você não me atende no telefone? Por que você não fala comigo? Por que você não pega na minha mão? Por que você não me abraça? Fica extremamente difícil. Então a pessoa tem que ter paciência. O que está alienado e o que está afastado. Né? Por quê? Porque você não pode nem falar que o que está afastado também aliena, porque ele não tem oportunidade. Muitos utilizam o pouco e pífio tempo que eles conseguem para falar mal do genitor. Isso é muito comum. Sabe? E para criar na criança comportamentos que vão deixar o outro genitor desconfortável. Então, quando a criança vem, o foco do assunto não é ela, o foco do assunto é o outro genitor. E é a disputa. E não é nem porque quer, é para ver quem ganha. Não é porque quer, é para ver quem ganha. Tem muitos casos que é assim. Eu já tive situações onde a pessoa era meu cliente, houve uma briga tremenda para que a criança ficasse com ele, ficou. Vinha, estava fazendo um pernoite durante a semana, finais de semana alternados, conseguimos. Um dia eu vejo na rede social, era dia da criança estar com ele, os avós foram buscar, não que não tenha que ter convivência com os avós, é óbvio que isso é necessário e é um direito. Foi ficar com os avós. E ele estava num jogo de futebol em outro estado. Aí eu fiquei só observando. Rede social capeta. 3 finais de semana. Aí eu levantei o telefone e falei, amigo, para que aquela briga? Para que 6 horas de audiência de mediação? Para você conseguir um contato estendido com este filho? Para você largar o seu filho na casa de tio, de parente, e você continuar levando a sua vida como se ele não existisse? Então seja honesto. Porque toda vez que a criança ia sair para casa dele, a criança resistia. É lógico, ela vai para ficar com o pai, fica sozinha, fica na frente de aparelho eletrônico, pai jogando videogame ele no celular,
Criança não quer isso. Criança, quando vai conviver com o genitor com quem ele não vive, ele quer convivência, ele quer jogar bola, ele quer brincar, ou quer assistir um filme junto. É isso. Então, as pessoas precisam entender que a criança não é um mecanismo de disputa, né? Que não é para fazer a criança de bola. Vocês não são adversários e a criança é a bola para ver quem que marca o gol. É um filho, é um ser humano pelo qual as pessoas são responsáveis. E a gente precisa se responsabilizar. E aquele genitor que foi afastado, ele não pode ser responsabilizado. E nem aquele que foi ausente responsabilizar o outro pelas coisas erradas que acontecem. Porque não é incomum. Né? Tá vendo a criação que você deu pro teu filho? O sujeito foi ausente a vida inteira, pagou uma pensão de R$ 300, achou que aquilo foi suficiente, a mãe fez tudo sozinha, dentro das possibilidades que ela tinha, sem uma figura paterna adequada, quando chegava na porta era só bêbado para brigar e pedir para a mãe voltar. Não é? Então, é aquela coisa. Repetindo muitas vezes a palavra coisa. Filho não é coisa, filho é uma responsabilidade. Né? Para quem não teve filho ainda, que é jovem, pense bem com quem você vai ter filho. Porque o filho, ele é para sempre. E você vai estabelecer uma relação com aquela pessoa, goste você ou não, pro resto da sua vida. Você vai ter que dar de cara com ela em formatura. Você vai ter que dar de cara com ela em casamento. Por quê? Porque você tem que colocar na sua cabeça que a sua mágoa, que o seu rancor, que a sua dor não pode ser maior do que o desenvolvimento e o bem-estar do seu filho. Vai ter que engolir sapo? Vai. Todos nós vamos ter que engolir. Casais casados também engolem. Mas a gente se poupa com relação aos filhos. Outra coisa, se a separação não tá boa para você, mas durante o casamento o pai ou a mãe era uma boa mãe ou um bom pai, podia cuidar, podia dormir, podia fazer tudo. Aí depois que separa não pode mais? Depois que separa, desaprendeu a dar um remédio, não pode mais levar para dormir na casa, porque, hoje não leva porque tá doente. A gente tem uma situação seríssima, que é síndrome de Munchausen por procuração. Que é aquele pai ou aquela mãe que adoece a criança para o outro genitor não poder fazer nada com ele. Você sabe que eu fiz um post sobre a síndrome de Munchausen e levei vários chamados, vários pitos no direct, né? De que aquilo era uma invenção da nossa cabeça, de que isso não existia. Não. Gente, a gente vê isso diariamente. Diariamente. É algo muito difícil de se comprovar, né, Dani? Muito Sim. difícil, quase impossível. Aquela coisa assim de um dos genitores sabe que é véspera da visita, bota a criança num frio que nem hoje para andar descalço, sem blusa. Já vi muito isso. Para a criança adoecer e criar aquela condição, né? Ou de forjar uma situação, tipo, mandar uma foto com uma coisa que parecia sangue. Porque a criança teve um problema lá e daí a gente foi olhar o exame e aquilo era incompatível com a situação relatada. Foi uma situação inventada. Implantação de falsas memórias. Que eu também levo pito por causa dessa situação, que tem gente que diz que não existe implantação de falsas memórias. Implantação de abuso sexual que não existe. Inclusive, eu estou atendendo indução. Caso assim. Então, indução da situação na cabeça da criança. Tem um filme que é perfeito com relação a isso, que se chama A Caça. Que é uma indução de falsas memórias que destrói a vida de uma pessoa. Sim. Eu trabalhei com um caso de indução de falsas memórias no Nucria. Acabou com a vida de um casal que cuidava de crianças assim, e as meninas viram uma coisa na televisão, criaram uma história.
Uma das meninas ficou com a mãe durante a licença maternidade. Quando a licença maternidade acabou, ela não queria voltar lá para a creche para os cuidadores. Tinha acontecido um caso de abuso, a mãe tinha visto e tinha falado que aquilo era um absurdo e que se acontecesse aquilo com a criança, a mãe nunca mais deixava ela ir naquele lugar. A criança ficou com aquilo, contou a história para uma amiga, as duas construíram a narrativa. E em vários estudos psicossociais a gente conseguiu dissolver a situação. A gente conseguiu matar a charada de que o problema era aquele. As meninas falaram que nunca tinha acontecido aquilo. Porque o lugar era que nem um aquário, era impossível acontecer. Todo mundo tinha visão de onde as crianças estavam e o que elas estavam fazendo. Então, existe sim indução de falsas memórias. Existe Dizer que síndrome de Munchausen. existe síndrome de Munchausen. Existe aquela coisa assim de madrasta ou padrasto, que isso é um tema para uma outra live, assim. Que são as outras pessoas que estão na vida da criança, né? Os outros companheiros, que eles podem ser excelentes ajudantes e coadjuvantes, e eles podem ser péssimas influências. Então, arrumou uma pessoa que tem filho, você tem que entender o seu lugar. E outra coisa, que eu sempre falo, quando mulher atual me procura por causa da ex do atual, nunca parta do princípio que a louca é a mulher. Nunca parta desse princípio. Converse com, ou que é o outro homem, que é o outro parceiro que é louco. Nunca parta desse princípio. Se a pessoa quiser conversar com você, converse. Você pode ser a próxima vítima. E nem sabe. E será, Muito. possivelmente. E será? Porque tem comportamentos que se reiteram. Que se reiteram. E, infelizmente, a gente verifica situações que não é nem porque a pessoa quer aquela relação, que quer aquele filho, que tem todo aquele querer. É porque ela sabe que o único mecanismo que ela tem para atingir o outro é a criança. É o único mecanismo. Não tem outro. Sabe? Então a gente percebe isso nas conversas, a gente percebe isso nas falas, e uma ação de divórcio ou de guarda e alimentos com alienação parental, ela é um processo para o advogado efetivamente se envolver, não ter pressa de resolver, trabalhar os sentidos e efetivamente buscar uma forma de paz. Sabe? Para que as pessoas entendam. Constelação familiar tem um papel bem interessante nesse ponto. Para a pessoa entender. Exatamente, para a pessoa entender que às vezes aquela carga que ela está delegando ao outro é uma carga exclusivamente dela. Não é porque o outro quer atingir, não é porque o outro quer tirar as companhias. Ele só quer ocupar o papel dele, que é de pai ou mãe. É só isso. E se quando estava casado servia para tudo isso, por que que agora que se separou não serve? Se quando estava casado a economia familiar diminuiu e todo mundo apertou o cinto para diminuir as contas, mudou a criança para uma escola mais barata, mudou. Por que que quando está separado não pode ter essa empatia, essa compreensão? Por quê? Porque é a espada que atinge o outro. É por conta daquela palavra que você falou agora há pouco, narcisismo e ego, né? Sim. Nunca tem a ver com a criança, nunca tem a ver com o que o adulto quer. E é bem isso. Quando existe uma separação, em geral, um sofre mais que o outro. E o filho se torna uma peça de xadrez num jogo muito sujo, na verdade, né? Infelizmente. Mas reiterando o que eu falei, reiterando não, repetindo, vias de fato, isso vai ser cobrado em algum momento desses pais, né? E essa criança alienada possivelmente vai fazer alienação também,
né? Na Será grande uma maioria das língua? vezes. Então é uma questão de reprodução aí, e a gente precisa mudar isso. Por isso a importância da gente começar a trazer, né, todos os desdobramentos que envolvem a alienação parental. Muito legal, tem muita gente gostando. Perfeito, claro e perfeito. A Cris colocou, a Dani É, colocou, é, é, incrível. Incrível. a gente coloca, eu uso mais essa linguagem coloquial porque eu faço workshops a respeito, mas de uma forma mais técnica, né, para acadêmicos de direito, né, para acadêmicos de psicologia, mas na rádio eu também tenho esse papel que eu assumi esse programa na rádio, porque às vezes as pessoas têm uma imagem do advogado muito apartada da realidade, e o direito tem uma linguagem apartada da realidade. Então eu quero trabalhar essa linguagem dentro da realidade para que as pessoas entendam. Não adianta você trazer o melhor conhecimento na pior didática. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam. Então é falar a língua que as pessoas entendam, porque às vezes hoje pode ser que a pessoa saia da nossa conversa e faça associação de algum comportamento dela, fala, poxa vida, dá aquele insight, fala, cara, mas eu tô fazendo isso. E eu tô errado. Não podia fazer. Eu tô fazendo isso e eu tô errada. Então, assim, nossa, eu tô tão magoada com, ou magoado com o meu filho, e ele não tem culpa. Ele não tem responsabilidade nisso que aconteceu com ele. Então, assim, é muito importante tentar reconstruir os laços e restabelecer a verdade. Então, o que eu acho muito importante das pessoas lutarem, as pessoas alienadas lutarem, porque eu conheço casos de alienação parental gravíssimos, gravíssimos. Monte a sua narrativa, para que no futuro você possa levar para o teu filho e falar assim, olha filho, foi dito tudo isso para você sobre mim, mas olha que está aqui essa pilha de papel, de processo, isso aqui prova que eu lutei muito. Isso prova que eu esgotei os meus recursos financeiros, os meus recursos emocionais, para poder estar junto com você. Então, analise essa situação. E daí você tira as suas próprias conclusões. Sabe, cria uma narrativa. Se você não consegue conversar com teu filho, se você está tendo um problema, cria uma conta de e-mail e vá mandando tudo aquilo que você sente. O dia que ele tiver uma idade em que ele possa decidir estar com você ou não, por ele mesmo, você manda, fala assim, ó, isso aqui é uma conta de e-mail que eu fiz para você. Quando você tinha tal idade, eu comecei a escrever sobre a gente. E Ótimo, esta é a nossa história. Eu ótimo. faço isso para minha filha, não tem história de alienação parental, mas eu tenho um e-mail que eu conto, olha filha, hoje você tirou 10, eu estou muito feliz, aconteceu tal coisa, né? Contando histórias. No dia que ela tiver uma determinada idade, e eu não possa mais contar a nossa história para ela, ela possa lembrar a nossa história, a história está ali. Sim. Isso é essencial. Os processos contam as histórias. Os processos mostram as injustiças, sabe? E é possível construir. Mas é possível também fazer uma reanálise de comportamento para poder compreender que talvez o seu comportamento também seja muito combativo para que o outro enxergue que ele está errado. E as pessoas cansam de ser atacadas, mas são seres humanos. Né? Quem que vai ficar só tomando ataque, 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 ataque a vida inteira e não vai falar nada? Muito difícil. Mas é extremamente necessário. É extremamente necessária essa condução, essa conversa, essa discussão. E assim, gente, pelo amor de Deus, poupem os seus filhos. Ajudem eles a ter memórias saudáveis. Essa é uma responsabilidade que a gente tem. A gente coloca um ser humano no mundo. A gente é Deus para aquela pessoa. A gente é o criador daquela criança. Né? Você não pode deixar que o outro te transforme num demônio.
né? Às vezes muito comportamento da gente se reflete naquilo que a gente reage ao outro. E a pessoa que nos conhece muito bem, ela sabe em que ponto ela faz a gente reagir da pior maneira possível. Então, neste contexto, a terapia é essencial. A parceria entre o advogado e o psicólogo é essencial. Eu sempre que eu vejo assim que a pessoa não consegue, eu recomendo: faça terapia, faça terapia, faça terapia. Porque não é impossível você mudar de comportamento. E, e não é nada humilhante você reconhecer que estava errado. Né? Quebrar o muro e pegar aqueles tijolos e construir pontes, por que não? É tão bacana isso. Eu acompanhei divórcio, pasmem. Quando a criança era criança, eu fui no casamento da criança. E a gente teve um divórcio muito difícil, com alienação parental muito difícil. E no dia do casamento eu não conseguia parar de chorar, por quê? Porque o pai e a madrasta levaram esta criança até a metade do caminho do altar, e a mãe e o padrasto levaram o resto. E eu pensei assim, gente, foi para isto que eu vivi aquele processo de 6 anos. Para ver isso. A gente conseguiu construir alguma coisa. Sim. Sabe? Às vezes, tem uma frase assim, que é aquele filme Amor Além da Vida. Às vezes, quando a gente perde, a gente ganha. Quase na maioria das vezes, na verdade. Quase na maioria das vezes. Né? A gente, aquela coisa assim, não é se anular você preferir ser feliz do que ter razão. É porque muitas vezes quando você insiste na sua razão, você está sendo intransigente porque ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Até um relógio acerta 2 vezes no dia. Então a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Trazer muito esse raciocínio, essa justiça restaurativa. Sabe? A gente procura trazer isso pra gente. Sim. E é muito difícil. Eu quero só responder a gente já passou, falamos 1h02, olha como passa muito rápido o tempo. Muito rápido, e eu falo demais, né? Porque eu quero falar tudo. Seria muito bom se a gente pudesse continuar com esses episódios, porque são muitos os desdobramentos realmente, né? E Claro. Dani, a Cris colocou uma pergunta para a Dani bem importante. Quando o impedimento já vem do adolescente? A gente já andou por esse assunto, mas vias de fato, Cris, como a Dani abordou a questão da psicologia. A psicologia pode ajudar muito, mesmo depois que isso já está instalado. Aí eu posso falar, né, por vivência, de atender algumas demandas nesse sentido. É um trabalho, é um processo lento, mas eu já tive resultados positivos, onde isso se reverteu e ficou tudo bem a partir dali. Então, nunca dá para desistir, né? Existe hoje o direito, está trabalhando direto com as constelações, a psicologia. Então, hoje existem muitas possibilidades da gente fazer diferente, né? E justamente se conectando com a nossa essência também, né? Isso que você falou é imprescindível. É muito melhor, às vezes, a gente ter paz do que ter razão. Porque a vida, se você parar para observar o quanto a gente planta, a gente colhe, em algum momento isso vai se desdobrar de novo. E quem foi a vítima pode não ser mais. A questão maior da humanidade hoje é lidar com aquilo que não é pronto, a toque de caixa, com um resultado aqui agora. Saber esperar. E é uma grande habilidade nesses processos, né, Dani? Como você começou lá no início. É demorado. A gente precisa se aprofundar demais. Isso leva tempo. E nesse tempo a gente vê muita evolução também nos casais, em alguns. Sim. Né? Vai acalmando, vai assentando a coisa, e aí a coisa começa a acontecer. É um desafio entender, né? É um desafio entender o que está acontecendo. Essa da filha adolescente, eu acho que eu vi até a pergunta ali, é Daniel Crispim, eu conheço ele. Então, é aquela história do bicho-papão, que se enquadra bem nesse caso.
Então, é aquela coisa de tentar se colocar de uma forma de não se impor para essa adolescente, né? Eu sei que é muito difícil quando se trata de filho, porque você quer, você tem aquele desejo, você tentou, você fez de tudo, você buscou, e às vezes aquela pessoa se sente muito injustiçada com o desprezo que ela recebe. E ela é injustiçada. Né? Só que depende de ter muita paciência, por quê? Porque foi foi construída uma barreira muito grande que este adolescente, este jovem, ele também não tem como controlar, Não. né? Então a gente tem lá, lógico, no nosso estudo, você muito mais, porque você é especialista nisso, mas as mães jocastas, as mães medeias, as mães castradoras. E se a gente entende o contexto, aonde aquela pessoa está crescendo, a gente consegue combater aquele mal. Né? A gente tem que olhar o contexto do que acontece, não é só o comportamento da criança ou do adolescente isolados. Opa, barulho. Muito Uma coisa que complicado. você falou que me remeteu muito, aí eu lembrei de uma cliente nossa em comum, que ela falou, nossa, vocês duas vocês parecem muito no momento que vocês estão falando, né? Sobre a questão de quando eu recebo uma família, eu deixo muito claro que o meu paciente é a criança. E que se eu observar, embora seja a mãe que tenha vindo me buscar ou o pai, que um dos dois, mesmo sendo meus clientes, estão cometendo algum ato, isso, né, não há favorecimento. A gente tem que desfazer essa curva, né? E assim, sempre que a gente vai levar alguma narrativa para o juiz ou o psicólogo num laudo, precisa ser muito honesto no sentido de entender que a gente está ajudando a construir o futuro de um ser humano também. De uma criança. Né? Às vezes eu tomo cada, assim, pito dos meus clientes, assim, nossa, mas você é minha advogada? Sou. E eu quero que você haja de acordo com a lei, eu quero que você haja de uma forma que você não se envergonhe nunca do que você está fazendo. Sim. Né? Então isso é muito importante. Né? E eu efetivamente me relaciono com as pessoas. Eu entro dentro do problema da pessoa e eu quero que aquela pessoa sinta a confiança. E se eu não conseguir essa abertura, ou eu não tiver essa capacidade, eu prefiro não tratar porque eu não quero prejudicar aquele processo ou aquela situação. Porque nem sempre aquele andamento que você quer dar, o teu cliente aceita. E você sabe disso, que você deve ter passado por isso também. Muitas orientações que a gente dá, a pessoa não quer aceitar. Mas assim, se ela efetivamente vai querer ter o melhor para o futuro, ela tem que entender que às vezes se o advogado fala, olha, se afasta, não haja assim, não haja assado, não faça isso, aquela orientação para aquele momento é melhor. Mesmo que naquela hora ela não entenda, que nem aquela minha cliente que foi entender alguns anos depois. Ela falou assim, a paz que eu estou sentindo hoje me faz entender tudo aquilo que você vem me falando há tanto tempo e eu não tinha abertura para compreender. Hoje eu me abri e eu concordo e eu estou muito feliz com a solução que a gente deu. Quer coisa melhor que isso? Não. Isso me remete muito Restaurar a àquela paz. questão de realmente não adianta a gente querer ensinar para alguém algo que ela não está pronta para aprender, né? Eu acho que Exatamente. é isso, né? Parte por esse princípio, Totalmente. meu bem. Mas a gente passou um pouquinho aqui do tempo e eu não quero te dar esse trabalho a mais. Eu sei que você tem seus compromissos, mas já fica aqui o convite ao vivo para a gente retomar, fazer um episódio 2. Aí vai ser um prazer enorme para mim. A hora que você me convidar é a hora que você quiser. Pronto, já estamos aí para semana que vem de novo falando. Então, vamos que vamos. Só quero chamar as pessoas aí, fazer o meu jabá, né? No sábado, a partir das 8h30 da manhã, e no domingo também, a partir das 8h30 da manhã, vai ao ar o Momento Jurídico na 95.7 FM, tá? Tem web rádio, você sintoniza no 95.7, e nas nossas redes sociais também a gente compartilha quando começa. Lá é o direito, é o que vocês perguntam, e é de um jeito que todo mundo consegue compreender. Os mais variados temas. Então eu faço esse convite para as pessoas que estejam lá também, tragam as dúvidas,
e também o meu @BeyondCrosset Advogada, se da live aqui quiserem levar algum questionamento, conversar e tudo mais, estão lá os canais de conversa para a gente, de repente, dar um esclarecimento pontual, alguma coisa assim, porque o que a gente quer é contribuir para uma sociedade mais feliz, mais empática, para famílias, às vezes, menos convencionais, mas mais sólidas, né? A gente precisa tanto disso, para que cada vez menos violência aconteça, para que para que aconteça cada vez menos casos de crianças aí tão afetadas por esse tipo de situação. Uhum, muito, muito isso mesmo, né? Tantos casos hediondos de filhos matando seus pais, né? Isso não é à toa, gente. A gente precisa parar e ponderar e respirar e voltar e entender que é justa para finalizar, não é sobre uma coisa, é um ser humano e esse ser humano vai É dar um ser frutos humano. lá na frente. E a gente vai ter que se haver com esses frutos, né? Então não vale a pena, não Exatamente. vale a pena. Obrigada, querida, obrigada de coração, obrigada a todos que participaram, comentaram, vai ficar gravado, podem compartilhar. A Dani abriu uma janela única, né? Imagina você ter todas essas orientações hoje sem onerar no bolso de vocês. Então, Sim, muito obrigada, porque isso não é sempre que a gente imagina. encontra, com conteúdo com qualidade, né, Dani? Fácil das pessoas entenderem. Então, querida, Obrigada, um Elaine. beijo e nós nos falamos aí na sequência, tá bom? Um Beijo para abração. todos, obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.